Oi gente, eu sou Patrícia Deluna e seu canal Histórias Secretas. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu vou começar fazendo aqui a mesma coisa que eu estou fazendo no podcast Histórias Secretas, que é contar short stories, ler contos, contar histórias que eu conheci, ouvi nas minhas viagens, nas minhas peregrinações. Então, nessa primeira parte eu vou contar uma historinha pequena e quem não quiser ver leitura, escuta. Quem não quiser escutar, vai para a segunda parte do vídeo, que eu vou falar das profecias de Nossa Senhora profecias sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, quem quiser ouvir só a segunda parte, pula. Quem quiser ouvir essa história que eu vou contar agora, vê. Quem quiser só escutar, escuta. E quem quiser ir pro podcast, vai pro podcast Histórias Secretas. Quem puder me ajudar com o podcast, que eu tô bem perdida, escreve aí seu nome, telefone, endereço, e-mail, qualquer coisa que eu vou entrar em contato com você, que eu tô com dificuldade de colocar o podcast no ar. Então eu vou contar uma historinha desse livro aqui. Vocês conhecem Mulheres que Correm com Lobos? Esse livro é da mesma autora, Clarice Pícolas Esteves. Ele chama Libertem a Mulher Forte. Essa história, ela chama Nossa Senhora dos Vagalumes, mas eu acho que é uma história sobre como se relacionar com o sagrado, então serve para pessoas, independente de ter religião, não ter religião, qual a sua religião. É uma história sobre o sagrado nas nossas vidas e sobre enxergar no escuro, né? Enxergar além. Sem esquecer que tem se falado muito sobre esses tempos que a gente está vivendo, sobre o tempo da noite escura, né? Então, vamos lá. A mãe abençoada em todas as suas cores, desde a cor da lua nova ao escuro, ao pardo, ao oliva e negro, entrou em minha vida como um presente quando eu era pequena, porque eu tinha em meu quarto uma estatueta da Santa Mãe na estante feita em casa e de cores estranhas. Essa estante tinha sido pintada com tinta que sobrara da pintura da casa. Por isso, parte estava pintada de cinza de navio de combate, que era a cor das telhas da madeira da casa, e parte era verde hortelã, que era a cor do piso, onde ficava a bomba para tirar a água desse nosso porão. Ela me parecia tão linda porque ali, numa das prateleiras, havia uma bela Madonna carbonizada de minha avó, uma encontrada no lar depois que as chamas tinham queimado quase tudo, menos essa pequenina santa escura, feita de uma acha parcialmente queimada. No dia em que recebi das mãos da velha Catherine, eu a embrulhei num trapo macio, que era na realidade uma camiseta cheia de furo, mais limpa de meu pai. Então caminhei alguns quilômetros com minha pequena Madonna feita de lenha queimada, para falar com o padre de nossa paróquia, um padre nascido na Irlanda. Eu talvez tivesse uns 10 anos, lembro-me de ter ficado confusa quando, depois de me perguntar como eu tinha chegado ali, o padre pareceu de repente estar com um cisco em cada olho. E no entanto, quando eu estendi para ser abençoada, o querido padre, homem santo, ergueu solenemente 3 dedos e traçou no ar a cruz acima dela, dizendo devagar: "Claro, é muito bom vê-la de novo." Senti que o padre não estava falando comigo exatamente. Ele estava me incluindo, mas na realidade falava mansamente com ela. Ele explicou que quando era menino, sua mãe levava todos os seus pintinhos à igreja carmelita em Dublin para ver Nossa Senhora, recém-restaurada, que tinha sido caiada por alguma pessoa que considerava mais certo que ela fosse branca como giz do que em seu negrume original. Com as cicatrizes do passar do tempo, desde que tinha sido esculpida lá no século XVIII. Mas o povo de Dublin não queria uma Madonna caiada. Queria uma Madonna terrosa, que ficasse perto deles. Se ela assumisse um pouco do encardido do dia a dia, tudo bem. Ela era parecida com eles, os do povo. A poeira abençoada a terra batida. Desculpa, gente. A poeira abençoa a terra batida. Eles a queriam com eles, disse o padre, em vez de ir lá elevada acima deles. Eles queriam uma mãe, com quem pudessem falar, que pudessem amar e que pudesse retribuir seu amor. Fiquei apaixonada pelas verdades que o padre disse, mas principalmente por ele compartilhar comigo, uma criança, seu amor de infância. Senti que meu coração de criança e o coração de criança dele se encontravam dentro do coração imaculado da mãe abençoada. Todos esses anos depois, com o padre sem dúvida no paraíso irlandês, onde os punhos simbolizam o vigor,
onde se contam piadas, onde se oferece amizade aos solitários e onde se trabalha muito, penso em como todos nós, em alguma idade, chegamos a ter conhecimento de pequeninas capelas sagradas, quase sempre colocadas em nosso coração, quando tivemos até mesmo a mais curta troca de palavras e gentilezas com criaturas que estão diariamente praticando suas consagrações, não apenas seus votos, mas seus anseios e compreensões da luz sagrada que a tudo ilumina. Então, depois da minha breve visita ao padre da paróquia, repleto de tanto elan vital por Nossa Senhora, voltei para casa. Em meu pequeno quarto, nas noites de verão, com minha Madonna Negra devidamente abençoada, fiz dela uma pequena mulher para iluminar a noite. Sabem como? Vagalumes. Eu tinha apanhado um pote de conserva e com uma chave de fenda e um martelo abri uns furos para ventilação na tampa. Então, pouco antes de dormir, eu saía correndo de camisola e me embrenhava entre as espirais, os lilás e as fruteiras. Eu mesma, sem dúvida, parecendo um espectro de fogo fátua, solta na noite. Então, com enorme delicadeza, eu capturava vagalumes. Aqueles lindos insetos voadores, portadores de lanternas, que lançam uma luz tão dourada. Em nossa família, eles eram considerados santitos, pequenos santos que vêm clarear a escuridão para nós. Abastecida, portanto, com os santitos, eu punha o pote de conserva em prateleira distante em meu quarto na escuridão da noite. Como morávamos no sertão, não havia iluminação pública naquela época, e era escuro, escuro mesmo. E dentro da casa também, durante a noite. Mas abaixo de Nossa Senhora, a Madonna escura, havia uma bela luz dourada, que refugia, se apagava, refugia, se apagava. Os vagalumes são das criaturas mais belas criadas. Eles me lembram a alma viva, cada um deles. E assim ali ficava o pequeno pote de lado do fragmento da lenha, a pequena estátua negra da Santa Mãe. Eu me deitava na cama e ficava pensando. A mãe abençoada está se atendendo, ela está luzindo, olhe, ela está sendo cuidada por anjinhos pequeninos que luzem e se apagam. Em torno dela está a luz dourada dos anjos. As velhas diziam que a Virgem Negra, a Mãe Virgem Negra, nos antigos rituais, vem com colar de balas enroladas em papel e faz cada uma um milagre direto da sua luz especial. Que se prestarmos atenção, se desembalarmos esses doces, pois um milagre que é o que pode haver de mais doce, encontraremos soluções genuínas para o que alguns denominam equivocadamente situações impossíveis. Por isso, às vezes, nas tradições antigas, a Mãe Virgem Negra aparece com um colar de milagres embrulhados. Assim eu ficava em minha caminha. Imaginava que os pequenos vagalumes eram um pouco como um colar em torno dela, que eram como balinhas, e se você conseguisse de algum modo desembrulhá-los e se abrisse as asinhas, um pequeno milagre poderia cair dali, e você esperaria para ver o que poderia ser, pois de certo seria algum tipo de milagre de luz, saído direto da escuridão. Quando amanhecia, eu levava um pequeno pote de vagalumes lá para fora, antes que o orvalho secasse, e os libertava. Estavam vivos, felizes por estarem soltos, depois de servir tão bem. Eu os abençoava, do mesmo jeito do padre. Com 3 dedos, passando meus dedos pelo ar, murmurava: muito obrigado por ter vindo ser uma luz para mim no meio da escuridão. Levei muito tempo para compreender que eu estava falando com a Santa Mãe. Muito obrigada por ter vindo ser uma luz para mim na escuridão. Ai, ai, ai. Ai, essa história lembra minha infância. Eu era, desde criança, muito devota de Nossa Senhora e eu ganhei uma Nossa Senhora de Fátima. E essa Nossa Senhora, ela era quebrada, velhinha. Minha tia tinha trazido de Portugal quando ela era mais jovem. E eu tenho essa Nossa Senhora quebradinha até hoje. Porque no meu olhar de criança, não importava que ela estava quebrada. O que importava era aquela magia que fazia ela ter chegado até mim para me proteger. Esse lugar onde a criança conhece o sagrado, ele é um lugar muito especial. Porque a gente tem muitas crenças limitantes. Às vezes é mais fácil as pessoas acreditarem numa história secreta, num OVNI, do que acreditar no sagrado. As pessoas têm muita dificuldade de acreditar no sagrado. E quando a gente é criança, não. A gente acredita numa relação assim, de pensamento mágico. A gente acredita e se entrega ao sagrado, né? Com o coração de criança. E eu acho que todos nós temos dentro de nós esse lugar sagrado. E que quando a gente está diante do escuro, né,
da noite, daquele lugar em que os nossos sentidos não funcionam tão bem. É o lugar da gente buscar aquele lugar de adoração dentro de nós, que é um lugar sagrado. E para quem não tem nenhuma religião, não acredita em Deus, não pratica, eu acho que também tem um lugar sagrado, que é o lugar da conexão, da consciência, da paz interior, né? Esse lugar que a gente tem que buscar que nem criança, que acredita sem restrições, né? Naquela conexão, que se deixa encantar por isso, né? E é muito bonita essa história porque fala da fé do padre quando ele era criança e fala da fé da menina quando ela era criança, né? Da Clarice, da menina Clarice. E fala de enxergar no momentos de escuridão. E a gente tem muitas profecias de Nossa Senhora. Eu acho que as profecias de Fátima já se realizaram. Sei que tem um monte de fatimólogos do YouTube e que as pessoas têm comparado, que se falou em 1917, se eu não me engano, em Fátima, com o que está acontecendo agora. Mas eu realmente acho que Fátima falava sobre a Segunda Guerra Mundial, os mártires da Segunda Guerra. O próprio Ratzinger, que foi a pessoa que interpretou o segredo de Fátima, a visão, porque a visão é simbólica, dizia que era sobre questões ligadas à Segunda Guerra, mas não é só por causa dessa interpretação. Eu realmente acho que está muito distante no tempo e acho que Nossa Senhora estava falando de alguma coisa que aconteceria ali mais rápido, até porque ela continuou tendo aparições. E na Croácia, agora, quem quiser acompanhar, tem um canal, tem um Facebook, tem muita gente que tem uma página oficial da Croácia, né? Os videntes dizem que ela está falando sobre o que vai acontecer nos nossos tempos, né? Tem uma questão de um cataclisma, inclusive eles dizem que será avisado 3 dias antes para que as pessoas possam se salvar, e outras coisas que parece que vão ser reveladas agora, talvez em 2021, né? E eu não sei profundamente para citar, porque é tudo muito envolto em mistério, mas ao mesmo tempo tem muita informação disponível sobre as aparições tão maravilhosas que aconteceram por quase 40 anos em Medjugorje, até que houve uma despedida. A vidente que via Nossa Senhora nessa aparição decidiu que ela se despedir, então não aconteceriam mais essas aparições todo mês, né? Mas tem muita informação disponível. Como eu não tenho uma pesquisa muito precisa, eu prefiro não dar detalhes, mas eu sei que Medjugorje fala o que os videntes dizem, que Medjugorje é sobre os nossos tempos, sobre as dificuldades que a gente está passando, vai passar. E eu lembro que uma das coisas que Nossa Senhora falava nas suas aparições é que esse era o tempo que os momentos da noite escura, né, eram os momentos da gente olhar para dentro e não de olhar para fora, a gente olhar para dentro de casa, olhar para o sagrado, né, olhar para dentro da gente. E nesse livro tem uma oração muito boa nessa historinha, que é uma oração para ver no escuro, uma oração para ver, né? Eu acho que é o que todos nós precisamos fazer nessa hora, ir para o nosso lugar sagrado dentro de nós, né? Cada um tem o seu, a sua conexão. Às vezes que seja só a paz, que seja só o amor, que seja para cada um é uma coisa, mas a gente precisa parar de olhar o escuro e ver o escuro. A gente precisa ver através do escuro, né? E ver o que tem ali para cada um de nós. Esse é o nosso momento, a gente está vivendo isso. Então a gente tem que olhar para esse escuro com coração de criança, destemido. Que sempre saiamos do emaranhado escuro, em que nos enredamos, mais uma vez. Aquele completo com vendas que não foram feitas por nós, ou com folhas de janelas que meticulosamente martelamos à mão ao longo do tempo. Que possamos sim nos alinhar com a nítida visada da Madonna Negra, o seu enorme poder para ver tão de perto como meros humanos veem, para ver como ela vê com a luz negra, iluminando plenamente qualquer coisa que irradie, e suportar o que vimos com seu amor imaculado. Que descobramos nossa cabeça e olhamos para dentro, por baixo, por trás, para além de todas as palavras e mundos. Que vejamos a alma alada, iluminando o mapa encerrado de nosso passado, presente e futuro, que um dia pareceu tão oculto. Que nossas rodovias e caminhos sejam iluminados quando passarmos o mapa pela luz negra, aprendendo assim a viajar, com olhos muito abertos, e quando, por que, como, onde e com quem.
que nos lembremos de quanto é sagrada a sua fundição de luz, de como somos profundamente incubados na Santa Mãe, nós os filhos de pele escura, Santa Mulher que não tem medo de nenhuma escuridão. Que sejam dados a todos os meios de ver, que a maioria se beneficie do crescimento em vez da restrição da sua alma. Eu acho que uma coisa que é muito legal nesse livro, Libertem a Mulher Forte, né, que ela fala de como essas figuras foram sendo registradas ao longo da Idade Média, né, porque no século I, essa história dessas mulheres foi indo vindo para o Ocidente, né, Madalena, Nossa Senhora, como elas foram sendo registradas na Idade Média e como elas chegaram até nós. Então, Nossa Senhora, não como uma porta de força, né, da Mãe Divina, né, da Mãe do Verbo, da mulher que teve que atravessar o Egito, da mulher que teve que enfrentar tantas profecias sobre o filho dela, que teve que fugir num burrinho, depois enfrentar um exército que diziam que estavam matando os meninos, né? Tantas coisas que essa mulher forte enfrentou e que Maria muitas vezes é apresentada para a gente como alguém muito cativa, muito quieta, muito serena. Cadê a força dessa mulher forte, né? Enquanto em contraponto, Maria Madalena é apresentada como aquela mais desobediente, mais levada. E eu acho que as Marias, né? Todas as Marias, né? No sul da França tem a igreja de Maria Salomé, Maria Jacó, Maria Santa Sara, as Marias que vieram, mães dos apóstolos, né? Que assistiram à crucificação. Que tipo de força uma pessoa precisa ter para assistir uma crucificação, depois entrar num barco e ser um refugiado naquele tempo, né? Sem marido, elas tiveram que fugir sozinhas com José de Arimateia. Essa é a história da igreja de Santa Sara, em Saint-Marie-sur-Mer. A igreja está lá de pedra, né? Então, essas mulheres foram sendo caladas a sua força ao longo do tempo e elas sendo colocadas só como mulheres vestais, mulheres como tijolos que deviam cercear todas as coisas, todas as nossas potencialidades e não como portas para a nossa força interior, né? Então, que nesse momento a gente atravesse essa porta em busca do que a gente precisa ver dentro de nós. Porque as pessoas também que estão focando muito nas informações do mundo não estão aproveitando que esse tempo traz uma proposta, independente de religião, uma proposta de olhar para dentro e olhar a escuridão que tem dentro de cada um de nós. E quando a gente tem que sentar e olhar para a gente mesmo, tem que ter isso aqui, não ter medo de ver o que vai encontrar, né? Voltando às profecias, gente, eu acho que as profecias de Nossa Senhora não são para temer, né? Porque as profecias de Fátima são muito assustadoras, mas assim, eu realmente acho que elas são sobre a Segunda Guerra Mundial, não tinha como não ser assustador. Mas toda profecia, como diz a principal vidente, né, a Miriam, ela fala que esse grande cataclisma que está anunciado será avisado 3 dias antes. Então, a profecia, ela vem avisando, preparando e também ajudando, sempre para ajudar. É sempre para ajudar. Mas, assim, as profecias que eu acho que são atuais são as da Croácia, porque é uma aparição atual. As outras profecias, eu não sei. As de Fátima, não acho que são sobre os nossos tempos. E as de Lourdes são mais no sentido, mais para pessoas realmente ligadas àquela espiritualidade, de uma forma de serem espirituais, de buscarem aquela vida de fé, né? Eu acho que é muito interessante para quem quiser saber mais, procurar aí o livro, acho que é Meu Coração Triunfará, que é dessa vidente principal, que há 30, se não me engano, são 33 anos, que ela recebe as mensagens de Nossa Senhora sobre esses tempos que estão próximos a nós agora, né? Então, gente, até o próximo Histórias Secretas. Isso tá no podcast Histórias Secretas. Quem quiser só ouvir, só escuta. Preciso pedir a vocês que vocês se contactem ao canal, se inscrevam no Zap, por favor, tá acontecendo um monte de cursos.
Não deixem de seguir o Catarse, seguir o Zap, seguir a mailing. Só uma vez por mês que a gente comunica, só para vocês saberem o que está acontecendo. E quem entende podcast, põe aí, eu vou te ajudar, porque eu não estou conseguindo, eu não sei se dá para... Os programas estão lá, mas eu não sei como ouvir, não sei como mandar o link. Então quem entender de podcast, põe aí nome, telefone, endereço, a Bate Caverna, o Zap, qualquer coisa para eu me comunicar. Até o próximo Histórias Secretas.